Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Hoje a gente continua a construir mais um pouquinho da história do nosso escravo sem nome. Se você quiser ver como ela começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. Na semana passada a gente preencheu uma boa lacuna nessa cena onde eles estão navegando através do pântano, e o nosso foco hoje vai ser finalizar essa cena para então começar a esboçar da Cléria, que vem logo em seguida. Então vamos lá ver onde a gente parou. Foi logo depois da descrição do sonho, e aí tem: ainda dormindo, fugiu para a propriedade de seu mestre e amanheceu na margem do pântano chorando de saudade de sua voz. A gente finaliza esse evento, e agora vamos começar a trabalhar o fechamento dessa cena. A gente tem que fazer a atenção do leitor voltar para a situação atual e então encerrar. Eu fiz um pequeno parágrafo aqui só para poder preparar esse retorno, e ficou assim: ao ser capturado de volta, recebeu um castigo longo e doloroso, que deixou cicatrizes profundas. Os sonhos persistiram, mas ele era grato à parte oculta de sua mente que o levara até ali por não ter repetido o feito. Não sei se essa frase está tão bem construída assim, mas por enquanto eu vou manter. Por vontade própria ou não, jamais retornara ao pântano até aquele momento. Então eu estou querendo dizer que realmente houve um trauma, né? Houve uma marca, tanto física quanto psicológica nele, para justificar essa distância que ele teve do pântano até então. Eu até cheguei a escrever que ele jamais se atreveu a fugir novamente, mas aí eu me dei conta de que realmente ele foi até ali sem perceber, então foi alguma coisa inconsciente, né? O inconformismo dele ao perder a voz é que o levou até ali. Então eu reformulei para parecer uma situação que não estava totalmente sob o controle dele, mas ele era grato por não ter acontecido novamente. Aí então eu pontuo o final desse evento, do sonho, e começo a trabalhar o retorno à ação presente. Retirando-o de suas lembranças, a nobre soltou um gemido e contorceu levemente o corpo inquieto. Se pudesse, gritaria a plenos pulmões para informar aos númenes que a pessoa necessitada era uma nobre e não um escravo indigno. Então isso aqui expõe mais uma vez a forma como ele vê o mundo, né, e a condição dele como escravo, que ele foi ensinado a acreditar. Então vamos fazer aqui ele descer na água e desencalhar o barco, porque a gente precisa que ele chegue lá onde tem as estátuas, né? A viagem precisa continuar. Então eu comecei o pensamento dele assim: se pudesse, gritaria a plenos pulmões para informar aos númenes que a pessoa necessitada era uma nobre, e não um escravo indigno. E aí completei: porém, tudo o que podia fazer era retirá-los daquela imobilidade. Então eu meio que construí a motivação para poder ir voltar a agir no presente, né? Desceu do barco, procurando ignorar o toque frio da água em seus tornozelos. A pedra onde o barco... Aí é barco, né?
Então, a pedra onde encalharam se estendia indefinidamente, formando um cone áspero e irregular em direção ao fundo, de forma que ele conseguia se equilibrar precariamente sobre ela. Antes de empurrar o barco, olhou para a escuridão abaixo e um medo inexplicável tomou seu corpo. Então aqui eu quero fazer um callback, um retorno à situação do sonho que está logo acima, mostrando que ele tem alguma perturbação com relação à profundeza daquele rio, o que pode haver embaixo. Então ele pode temer que algum tentáculo puxe para o fundo. Isso aí vai dar um pouquinho mais de gravidade, vai colorir um pouquinho mais esse momento que é basicamente introspectivo. Então esse era um negócio que eu não tinha previsto no início, mas essa presença sobrenatural, pelo menos esse medo dele de algo inexplicável, isso pode combinar muito bem com o que ele encontrou no final. E eu tô meio que tateando para ver se eu levo essa história sobrenatural, essa coisa mais Lovecraftiana adiante ou não, ou se eu deixo mesmo só como algo psicológico, como uma construção do inconsciente do personagem. Então vamos experimentar, vamos trabalhar um pouquinho esse medo, ver se ele harmoniza bem com o que já existe na história. Caso afirmativo, a gente estuda ajustar isso aí com as coisas que ele encontrou ali no lugar das estátuas. Vamos lá. Então ficou assim. Antes de empurrar o barco, olhou para a escuridão abaixo e um medo inexplicável tomou seu corpo. Imaginou, com tamanha vividez que era quase como se estivesse prevendo o futuro imediato, tentáculos tomando forma e se desmanchando, como se pudessem, por um segundo apenas, atravessar as fronteiras entre o reino dos sonhos e o mundo real. Tentáculos no escuro do rio, no escuro de sua mente. Então eu estou tentando aqui não dar muitas definições, eu estou tentando deixar borrado aqui essa condição dele de estar imaginando, se ele está vendo ou se viu de relance alguma coisa. Eu só vou trocar aqui, que tem um coma aqui em cima e um coma aqui. Se ele imaginou, isso não é como se pudesse, ele imaginou tentáculos capazes. Imaginou com tamanha vividez que era quase como se estivesse prevendo o futuro imediato. E eu vou trocar aqui em cima também porque ficou meio truncado, Imaginou com a vividez de quem prevê o futuro imediato, tentáculos tomando forma e se desmanchando, capazes de, por um segundo apenas, atravessar as fronteiras entre o reino dos sonhos e o mundo real, tentáculos no escuro do rio, no escuro de sua mente. Acho que não ficou de todo mal, não. Vamos tentar levar isso um pouquinho mais adiante, antes de fazer ele voltar para o barco. É isso. Tentáculos no escuro do rio, no escuro de sua mente. Criaturas inexplicáveis e poderosas que o arrastariam pelos tornozelos até o fundo, e lá, afundado na lama, fundo afundado, E lá, misturado à lama intocada até então, implorando para receber um único sopro de ar, ele ouviria sua própria voz lhe dizer que não era para ele estar ali. Que agora, no fim de tanto e de tudo o que ele conhecia, não era para ele estar em lugar algum. Tem um monte de ele aqui, depois eu vou voltar e fazer uma limpeza, mas agora eu quero registrar só essa ideia. Então eu acho que até esse ponto tá legal para levar a situação, e a gente conseguiu dar um pouquinho de ação para essa cena também, E é um negócio interessante que muita gente tem uma ideia equivocada sobre o que quer dizer ação numa história, Muita gente associa ação com correria, ou um momento em que o personagem vai enfrentar um desafio, um combate, alguma coisa perigosa. Não é. A ação dentro de uma história, dentro de uma narrativa, tem o sentido de movimento.
coisas acontecendo, eventos de alguma sorte, né? E nesse caso a gente tinha uma cena para trabalhar que era basicamente introspectiva, a gente tinha reflexões dos personagens, e seria um erro deixar o personagem simplesmente sentado no barco, pensando na vida, pensando nas coisas. Então é legal pontuar esses momentos de reflexão com lembranças, que foi o que a gente fez, colocar desafios, sim, combates ou embates do personagem relativos ao passado, e ao mesmo tempo no presente a gente também dá coisas para ele resolver. Então tem a preocupação ali com a Nobre, tem a questão do barco, agora a gente introduziu esse medo sobrenatural das águas, era uma coisa que eu estava buscando fazer, eu não sabia muito bem como, né, transformar o pântano em um lugar mais ameaçador, e depois que eu descrevi o passado dele, isso ficou mais claro para mim, como é que eu poderia fazer isso. Então, materializar todo esse medo dele na forma dessas criaturas, nesses tentáculos, e vamos ver se isso aí vai virar realmente algo real, literal dentro da história, ou se vai ser só uma metáfora para a bagagem que ele carrega depois do que ele sofreu na infância. Então nos resta agora fazer o encerramento dessa cena. Vamos dar um jeitinho dele voltar para o barco. E agora vai ser mais legal ainda a hora que ele chega no lugar onde estão as estátuas, porque ele vai chegar por acaso. Seria até legal se ele adormecesse, né, e acordasse com o barco batendo nas pedras e ele descobrisse o lugar das estátuas. Eu acho que ficaria mais interessante. Vamos lá então, agora não falta muito mais não. Pronto. De olhos fechados, o escravo jogou os ombros contra a madeira e ela deslocou-se. Vamos trocar aqui que esse deslocou-se livrando-se não está sonoro, né? De olhos fechados, o escravo jogou os ombros contra a madeira e ela foi à frente, livrando-se da pedra. De um salto, ele voltou para o barco, que agora flutuava vagarosamente no rio como um inseto morto em uma taça de vinho. Então aqui é uma metáfora para criar essa imagem, né, de imobilidade, de vulnerabilidade também. Tremendo, ele se encolheu ao lado da Nobre e ficou sentindo o quase imperceptível ondular das águas abaixo, até adormecer sem perceber. Então acho que já está tudo aqui em relação à cena dele. E na semana que vem então é a vez da Cléria. A gente vai trabalhar essa jornada pelo rio sob o ponto de vista dela. Lógico que ela está sofrendo com muito mais gravidade os efeitos do veneno, então ela está mais suscetível a ver coisas, a imaginar coisas, aos sonhos. Então vai ser bem interessante a gente levar à frente, desenvolver os elementos que a gente já colocou na história em relação a ela. Essa então é a nossa próxima tarefa. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E aqui embaixo na descrição tem um link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!